Boa tarde, turma, tudo bem com vocês? Hoje a professora vai explicar nesse vídeo parágrafo e alguns sinais de pontuação que vocês utilizarão nas atividades hoje de português. Não esqueçam que hoje nós vamos utilizar o livro de português, tá bom? Então, vamos lá na apostila. Nós sabemos que o parágrafo, né, turma, ele serve para quê? Para organizar, né, o nosso pensamento, o texto. Como que eu sei que existe parágrafo ali onde eu estou lendo? Normalmente, né, o parágrafo ele é marcado pelo início com letra maiúscula, o final dele com ponto final ou algum sinal de pontuação. Então, por exemplo, vou mudar aqui a cor para que a gente possa observar melhor. Azul. Então, aqui nessa atividade de vocês está assim, ó. Eu tenho uma frase que é lá da história da fábula A Cigarra e as Formigas. Então, eu tenho aqui, ó. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Finalizou com ponto final, na mesma linha. Olha lá uma letra maiúscula. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, aparece uma cigarra. Aí eu tenho essas reticências. Então, assim, deu para perceber, olha lá, eu tenho essa parte que tá um preto mais escuro, esta e a terceira. Olha só, tá vendo que tem esse espaço? Vou trocar aqui, vermelho. Tá vendo que tem um espacinho? Não iniciou logo no início da linha. Ou seja, a linha começou, já comecei a escrever. A gente tem que dar um espaço. Esse espaço é o início do seu parágrafo. Outra coisa que eu não posso esquecer para marcar um parágrafo além desse espacinho. A primeira letra tem que ser maiúscula, igual aqui, olha lá. A letra N está maiúscula, o restante está minúscula. Ponto final. Significa que a frase que eu quis escrever, esse pensamento, finalizou. Vou escrever outra frase, vai ser na mesma linha? Não precisa dar espaço, igual aqui. Só que a primeira letra tem que ser maiúscula, tá bom? Porque você tá me dizendo, marcando, que ali é outra frase que você tá escrevendo. Então, a primeira letra vai ser maiúscula. Aí eu lá. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. Ponto final. Então, é a segunda frase, significa que eu finalizei. Vou começar outra frase. De repente, aparece uma cigarra. Tá vendo que esse D, ela está maiúsculo, esse D está maiúsculo? Então, significa que é o quê? A terceira frase. Então, significa que eu escrevi neste parágrafo, né? Eu tenho 3 parágrafos, ou seja, eu tenho 3 frases. Então, o que marca um parágrafo? Como eu sei que tem um parágrafo? Tá escrito aqui no nosso livro, olha lá. Letras maiúsculas e pontos finais podem indicar o início e o final. Então, eu sempre inicio um parágrafo com um espaço, né? Que eu não posso, por exemplo, a minha linha começou aqui. Eu não posso começar escrevendo aqui, não. Eu vou dar um espacinho e vou iniciar a minha frase, ou seja, o meu parágrafo. E essa primeira letra tem que ser maiúscula. Ponto final. Vou escrever outra frase, primeira letra maiúscula. Terminou? Ponto final. Terceiro parágrafo. Então, significa que nesta parte que nós lemos, tem o quê? 3 parágrafos, porque você iniciou o pensamento 3 vezes, tá bom? Então, sabendo dessas informações, a gente escreve aqui, né? Outra coisa que eu achei bem interessante aqui, olha lá, na letra B.
O parágrafo pode ser utilizado para separar partes importantes do texto ou para indicar uma mudança no rumo da história. Tem alguma parte aqui que a gente leu que mostra que a história vai tomar outro rumo, que a história vai mudar? Quando eu falo assim, ó, num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, opa, esse de repente marca o quê? Parece que alguma coisa de estranho, novo, vai acontecer, não é? Então, assim, o parágrafo ele é muito importante para isso, para dizer onde está começando, né? Onde está finalizando, o que pode mudar, tá bom? Aí aqui tem mais uns lembretes, não esqueçam de ler, tá bom? Fala de personagem, né? Tem muita fala de personagem lá na história da fábula Cigarra e a Formiga. E como que o que nos ajuda em um texto a perceber visualmente, né, também, que ali tem fala de personagem, o travessão. Muitas histórias são contadas pelo narrador, né? É aquele que narra, que conta tudo o que está acontecendo. E tem muitas histórias que ao mesmo tempo tem o narrador, tem a fala de personagem, que é no nosso texto, a fábula A Cigarra e a Formiga. A gente encontra a fala do narrador, né, narrando, contando, e a gente também percebe a fala de personagem. Como que eu percebo a fala de personagem? Pelo travessão, né? O travessão, que é esse daqui, ó, ele indica que o personagem está falando, né? A gente também encontra o ponto de exclamação, que é um ponto que serve para expressar, demonstrar sentimento, que pode ser de susto, alegria, raiva, tristeza, né? E temos também o ponto de interrogação, que é aquele que interroga, pergunta, questiona, não é mesmo? Temos o ponto final, que é aquele que finaliza o seu pensamento, né? Acabou. Você colocou ponto final, eu vou entender que você não vai escrever mais nada. Agora, se você não coloca ponto final, eu vou achar que ainda tem alguma coisa, né? E temos este ponto aqui, ó, que a gente abre um parêntese, 3 pontinhos e fecha. Esse daqui a gente chama de reticências. Ele é utilizado para indicar que algo ficou no ar, né? Então aqui, ó, lá na página 37, tá escrito assim, ó, os sinais de pontuação nos textos ajudam o leitor, que somos nós, né, a dar mais sentido ao que se lê. Então, vamos imaginar que você vai ler um texto que não tem sinalização nenhuma, não tem pontuação nenhuma. Será que vai ficar fácil de compreender aonde é uma pergunta, em que parte o personagem tá tendo algum sentimento, onde finalizou o texto? Vai ficar bem complicado, né? O que é fala de personagem, o que é fala de narrador. Então, a pontuação, além dela nos ajudar a perceber essas marcações, onde é fala de personagem, aqui você finalizou, aqui é uma pergunta, também ajuda a gente a compreender o texto melhor, porque ele dá sentido, né? Dá ênfase. Então, se é uma pergunta, você pode ser questionador. Por que você foi na escola? Olha lá, você está colocando expressão naquela fala, né? Vamos tirar esse ponto de interrogação. Por que você foi na escola? Agora, se a gente colocar ênfase, expressão, sentimento, por que você foi na escola? Né? Fica diferente, dá mais sentido à história. Então, os pontos, eles são muito importantes. E é isso que a gente vai ver aqui na página 37, 38 e 39, tá? Nós vamos ver... Vocês vão perceber que no texto tem vírgula, né? Que serve para dar pausa. O ponto final, que é para finalizar.
Então, eu vou pedir para que vocês leiam com bastante atenção as perguntas, tem as explicações aqui no livro de cada pontuação, tá bom? Qualquer dúvida, me procure, tá bom? Um beijo, turma!